gente poder ter o auxílio deles aqui, da melhor forma possível. Gratidão a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Todas as segundas-feiras nós somos brindados com alguma palestra de algum irmão de alguma outra casa que vem e colaborar, vem agregar a nossa evolução aqui. E hoje nós temos a grata satisfação de ter o nosso irmão Paulo Anacleto, que é da Casa Bezerra de Menezes. Está no endereço? Rua Santa Helena, 58. Na Rua Santa Helena, 58, todas as? As terças e as quartas-feiras. Terças à tarde e quarta à noite. Isso mesmo. Então, é uma casa kardecista, né? E hoje o nosso irmão Paulo vai nos brindar com a palestra Reencarnação e Justiça de Deus. Reencarnação e Justiça de Deus. Aproveita. Gratidão. É a sua também. Uma ótima noite a todos. É sempre uma alegria, uma satisfação bater o ponto aqui todo mês aqui na casa. São aquelas oportunidades que também temos de rever alguns pontos, né? Nos clarear a mente a respeito das leis de Deus, da justiça divina e principalmente dos motivos que nos fixam aqui como espíritos reencarnantes, espíritos que temos uma tarefa a compreender e a desenvolver. Então, o que trazemos para o dia de hoje é uma reflexão a respeito daqueles aflições que por vezes somos submetidos. Então, aflições todos temos, as intempéries da vida se apresentam em determinados momentos da nossa existência. Em alguma delas a gente até não consegue compreender, porque a gente mescla momentos felizes com momentos tristes com uma rapidez inimaginável. Inimaginável. Então a gente está às vezes numa festa, num evento assim, de confraternização e uma alegria plena, um deslocamento, né, deste evento, né, de alegria, né, podemos ter uma contrariedade severa que em alguns casos podem, né, nos levar a nos apresentar na pátria espiritual. Isto sempre chamou a atenção em todos os tempos da humanidade e principalmente naqueles eventos em que envolve uma quantidade expressiva de indivíduos, porque as tragédias individuais, né, às vezes a gente está acontecendo em todo instante, que é tão normal que a gente não vai muito além nas nossas reflexões, a não ser quando é conosco mesmo, né? Quando é dos outros, é dos outros. Mas às vezes, né, temos notícias, né, são noticiados eventos, né, que envolvem uma quantidade expressiva de indivíduos que sofrem, né, às vezes lesões, desencarnam, e em todos os momentos sempre, né, isto foi objeto inclusive de análises religiosas, de todas as crenças religiosas, porque o homem, né, a humanidade sempre teve essa ânsia de compreender, embora essa compreensão, né, ela seja escassa para a maioria das criaturas. Então, se a gente fizer uma análise histórica, nós vamos ver que desde o tempo dos gregos antigos, né, do Império Grego, já tinham aqueles pensadores, espíritos diferenciados, que faziam análise, né, onde está a justiça, onde está a bondade de Deus. E
doutrina espírita, mais modernamente, nos traz diversos relatos que nos auxiliam nesta compreensão. Um dos relatos que foi analisado pelos mensageiros do alto foi um evento que aconteceu há 60 anos. Agora, o 17 de dezembro deste ano, fará 61 anos. Um evento que ocorreu na cidade de Niterói, um grande circo que lá se instaurou. O grande circo norte-americano. Era descomunal para a época. Tinha 20 funcionários, 50, 60 artistas, 150 animais. Só a lona do circo pesava mais de 6 toneladas e acomodava mais de 3.000 pessoas. E num domingo à tarde, num evento circense, em que era, digamos assim, o grande chamativo da cidade, lá estavam, aqueles interessados no espetáculo do circo. E principalmente crianças, que é o que mais chama a atenção do circo, embora contente também aos adultos, mas as crianças normalmente têm a mente, digamos assim, despertada para isso. Talvez nos dias de hoje nem tanto, com a modernidade que se apresenta, mas nós, que já temos uma idade um pouco mais adiantada, a gente percebe, tem essa noção de como era um circo quando chegavam na região. Hoje os circos estão tão acanhados, tão pequenos, mas antigamente eram magistrais. E neste circo, então, um dos funcionários que havia colaborado na montagem do circo, havia sido despedido, os motivos aqui não interessam, e ele, como forma de vingança, colocou fogo no circo, incendiou o circo. E também não precisamos dizer que há 60 anos, os meios de combate a incêndio, as normas de segurança sequer existiam, ou quando existiam era muito escassa. E o que aconteceu foi uma enorme tragédia. Enorme tragédia. Os animais se rebelaram, começaram a pisotear, as pessoas também sem onde ter que fugir, as lonas desprendendo em incandescente, e que naquele episódio mais de 500 pessoas desencarnaram e mais de 800 feridos. Como tem um chavão popular que diz que a desgraça nunca vem sozinho, para ajudar, o hospital estava em greve. O hospital estava em greve. Verão. Cidade de Niterói, hoje Rio de Janeiro. Não tinham câmaras para guardar os corpos, não tinham caixões, não tinha sequer sepulturas. Presos foram convocados para fazerem os ataúdes. Inclusive, o estádio de futebol foi utilizado como oficina para tal efeito. E é óbvio que isso chama a atenção de qualquer indivíduo com um mínimo de sensibilidade. Com um mínimo de sensibilidade. Pessoas com alegrias, aquelas crianças que imploraram aos seus pais, pais que fizeram às vezes um esforço sobre-humano para poder arcar com as despesas de um espetáculo circense, e acontece uma tragédia desta magnitude, deste nível. Claro que a espiritualidade veio clarear alguns fatos para que a gente tenha uma compreensão mais clara daquilo que, no primeiro instante, na nossa análise imediata, é uma injustiça, é algo que não conseguimos admitir, é algo que em várias circunstâncias causam revolta, causa desânimo, causa inclusive descrença, que Deus não é bom, Deus não é justo, Deus não é amoroso. Como que o Deus faz criaturas inocentes que não tinham a opção, inclusive, de fugir, num momento de alegria, que tais fatos assim venham a acontecer? O espírito de Humberto de Campos, pela psicografia do saudoso Chico Xavier,
né, veio fazer um relato que no ano de 1077, na cidade de Lyon, né, coincidência, a cidade, né, que acolheu Allan Kardec, né, na França, no ano de 177, falei 1077, 177, ainda sobre o domínio dos romanos, do Império Romano, lá estavam para recepcionar um indivíduo que ele era, digamos assim, agraciados pelo Império Romano, né? Ele era, digamos assim, da amizade predileta do imperador, né, Marco Aurélio, e queriam recepcioná-lo, dar um destaque, né, à sua visita àquela cidade. É como se fôssemos analisar hoje, né, alguém que viéssemos receber uma grande celebridade, né, uma pessoa de destaque na sociedade que a gente queira fazer um agrado, queira fazer, né, uma recepção diferenciada. E lá estavam então organizando aquele evento. Ia ter um espetáculo, e com os gladiadores, né, aquelas lutas cruéis, né, hoje o UFC, MMA, isso aí é fichinha perto daquela época, né? E os jograis, né, os dançarinos, os músicos, né, animais que desfilavam, mas alguém diz assim, mas só isso? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. E alguém diz o seguinte, né, já levanta a voz, porque as sugestões começam a surgir, que nem aqui a gente vai organizar um evento e reunimos todos aqui, né, para a gente organizar um evento para o próximo fim de semana, e começam a surgir as ideias. O nosso irmão aqui, o Rui, está presidindo, e daqui a pouco alguém dá uma sugestão, ele aceita, outra, né, ele descarta, outra é melhorada, né? E era mais ou menos isto que estava acontecendo. Alguém gritou, cristãos às feras. Aí o líder que estava ali organizando aquele disse, mas isso é comum, isso a gente faz toda hora. Porque, lamentavelmente, naquele episódio, qualquer um que seguisse o cristianismo, né, era objeto de perseguição e, normalmente, né, levados às arenas, levado à morte. Era um crime, né, terrível ser cristão. Dizer que, né, seguia, né, a mensagem de Jesus. E aí isso vai ser normal, isso é comum, né? E as ideias vão surgindo, né? A gente também, não é só para o bem que se organiza, para o mal, né, a gente também é muito inovador. E alguém começa a melhorar a ideia. Então, quem sabe vamos fazer o seguinte, vamos colocar na arena umas estacas com um material lá que possa pegar fogo, né, incendiar, juntar, né, os cristãos, principalmente crianças e mulheres, né, as pessoas mais idosas, porque os outros eram escravizados, eram levados aos trabalhos forçados, né, e vamos pegar uns cavalos velhos também e largar. Né? Claro, cavalos velhos, porque os novos eram utilizados nas lides naturais, né, daquela época. Cavalos que não têm mais utilidade, ou seja, era até um fardo. E vamos colocar fogo. E aí foi aquela algazarra, né, bateram palma, né, porque tinha que ser algo diferente do que acontecia em Roma. Levar só os cristãos às arenas, largar as feras, matar, né, isso era comum. Não, tem que ser ao nível da celebridade. E algo diferente, tem que ser inovador. Mas temos que reunir para amanhã 1000 pessoas. Quem é que colabora aqui? Quem é que... E já todo mundo levantou o braço. Então está todo mundo encarregado de trazer aí, né, levar os calabouços, amanhã a gente coloca na arena. E assim foi feito. Tal fato aconteceu. E a tragédia a gente não precisa, né, passar para os pormenores. Só que a justiça de Deus se apresenta. Deus é de oportunidade. Deus não é de vingança. Deus não é de castigar, de penas eternas. As oportunidades do aprendizado, né, se apresentam. E temos aprendidos na doutrina espírita que o primeiro momento da gente mudar a chave
a gente querer ser outro indivíduo, querer aprender com o processo, é se arrepender. Se arrepende, né? Depois, né, vai querer reparar, e para a gente aprender de fato, né, a gente opta, uma escolha do Espírito, ele passar por um processo, né, digamos assim, de depuração, um processo de que ele aprenda com a situação em si. Ele passa do campo teórico para o campo prático. Costumo dizer, né, que a gente poderia fazer um curso por correspondência aí, né, ensino à distância aí de pilotar avião a jato. Pode até ter algum piloto aí, né, mas é pouco provável que tenha chegado a este nível simplesmente com cartilhazinhas manuais em casa, né? E outra é ir para a prática. Agora tu embarca aqui, coloca lá em cima e volta de novo, né? É mais ou menos isso que acontece com o nosso processo de reencarnação. Nós temos do teórico para o prático. E estes espíritos, então, né, reencarnaram, aqueles que obraram, aqueles que trabalharam para aquele evento trágico de 177, foram reunidos neste evento, segundo Humberto de Campos, como seu processo de redenção, seu processo de ajuste. E só assim nós conseguimos entender onde está a justiça de Deus. Porque normalmente, né, a gente analisa a justiça sobre a nossa métrica, sobre a nossa régua. Então a gente vê um evento qualquer e nós já julgamos. A gente, inclusive, muitas vezes já quer até sentenciar. A gente olha uma notícia na TV, né, e já ferve o sangue. E a gente sabe que não há impunidade, não no sentido de castigo, mas no sentido de justiça. E que este Deus, sendo justo, ele oportuniza que a gente repare o trabalho mal feito. A atividade mal feita, nós somos convidados a refazê-la, a ajustá-la. Tanto é assim que mensageiros do alto, né, nos instruíram, né, no acervo da doutrina espírita, que o sofrimento, as tragédias, as calamidades, elas são objetos da imperfeição humana. Isso está diretamente relacionado com a imperfeição. Como nós somos espíritos imperfeitos ainda, caminhando para a perfeição, ou seja, perfectível, né, mas ainda imperfeito, isso se apresenta, essas situações se apresentam para nós. Mas nenhum instante quer dizer injustiça. Em nenhum momento quer dizer que Deus não é bom. Isso não é só uma análise que aconteceu dentro da doutrina espírita. Em vários eventos, sempre os teólogos, né, os pensadores, eles se reúnem para analisar. Com um fato ocorrido 200 anos antes deste de Niterói, especificamente em Lisboa, Portugal, que no ano de 1755, exatamente dia 1º de novembro, para os católicos, dias de Todos os Santos, pouco antes das 10 horas da manhã, um terremoto de alta magnitude varreu Lisboa. Para os irmãos terem uma ideia, Lisboa naquela época tinha em torno de 200 mil habitantes, metade de uma cidade de Canoas, e pereceram 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Mas não é só perecer pessoas, são aqueles crianças que ficam sem pai, pais sem os filhos, sequelados, porque não são só os desencarnes, e as questões materiais. As questões materiais, né? Ainda as construções eram muito precárias naquela época. Lisboa era uma cidade medieval, cheia de ruelas, né? Sem saneamento, sem nada. Se sucedeu um incêndio, como se não bastasse, minutos depois, um tsunami, né, que veio pelo Tejo e invadiu, e muitos tinham corrido para a orla, para os lugares mais planos, e também pereceram por essas terríveis circunstâncias. E voltam novamente os pensadores, né? Voltam os teólogos para as Escrituras, tentar entender como se dá a justiça de Deus, né? Das grandes figuras daquela época, né, o francês Voltaire,
começou a pensar, ele era também um pensador que entendia, né, de que Deus tinha que agir com justiça, entender se Deus era bom ou Deus era justo, fazendo uma análise dessa justiça, né? Lembrando, ou seja, refletindo sobre um grego que já tinha pensado dessa forma, quando, né, apresentava-se uma tarefa, uma tragédia. Perguntava sempre: Deus é bom e Deus é poderoso? Se Deus pode suprimir o mal, Ele pode, mas não quer, Ele é poderoso, mas não é bom. Se Ele quer, mas não pode, Ele é bondoso, mas não é poderoso. Se Ele nem não quer e também não pode, Ele não é uma coisa nem outra. Só que esses não são os atributos de Deus. Deus quer e pode suprimir o mal. E por que acontece? É que isto não é obra de Deus, isso é obra da nossa imperfeição. Obra, né? Tanto que o clero da época, isso é um castigo, né, de Deus ao povo de Lisboa. É um castigo de Deus. A gente não sabe, né, dos espíritos ali envolvidos. Mais tarde, né, nas questões do Livro dos Espíritos, em que os espíritos superiores responderam uma série de questões, foi perguntado sobre os flagelos destruidores. E aí diz que era justamente o avanço, o aprimoramento, né, que é o progresso individual. A justiça de Deus está ali. E não só isso, as questões materiais também. A renovação, ao progresso tecnológico. Tanto que naquela época começaram os primeiros estudos, né, sobre os terremotos, sobre as catástrofes sísmicas. Lisboa foi reconstruída pelo Marquês de Pombal como uma cidade moderna, com ruas retas, né, largas, construções mais novas. Né, construções mais novas. Então vejam como o que é uma catástrofe permite avanços ali adiante. E, inclusive, se sabe também, né, uma outra obra do Humberto de Campos, o papel do Brasil, né, como pátria do Evangelho, né, como um país que tem uma tarefa mais evangélica, tolerância, inclusive, religiosa, né, convive várias crenças, né, juntos, sem nenhum tipo de traumas maiores. E o que se sabe é que aquele terremoto, para a reconstrução, Portugal teve que aumentar os tributos. E aumentando os tributos, né, fez uma insurreição aqui no Brasil. Né, foram os primeiros, né, que se insurgiram, inclusive, querendo a independência de Portugal. Ou seja, né, algo que é um mal estava previsto depois. Então, um problema lá do outro lado do planeta, às vezes tem um reflexo aqui. Sempre coordenado pela espiritualidade maior. Sempre sobre, né, o controle dos espíritos amigos, dentro da obra magistral do Criador. Agora nós, como temos a nossa visão limitada pelo corpo físico e ainda pelos nossos caprichos, a nossa, né, escassez de interpretação, a gente já se insurge, já se revolta, né? Nega Deus, tem outros, né, que criam até problemas maiores do que o próprio problema em si, pela falta de crença, pela falta de fé. Então, meus irmãos, tenhamos a plena noção que mesmo na contrariedade apresenta-se a justiça de Deus. Mesmo na contrariedade, naquilo em que para nós é uma tragédia, aquilo que para nós, né, é algo inaceitável, ali está a justiça de Deus. E, inclusive, até um mal físico, uma doença. Eu vou citar, André, o livro que estamos estudando, né, Os Missionários da Luz, e num dos episódios do Missionário da Luz, do Espírito André Luiz, né, relata de um espírito que estava para reencarnar.
E ele, inclusive, era colaborador de uma organização espiritual, de uma colônia espiritual que preparava, que ajustava as reencarnações. Ele era um colaborador, mas chegou a vez dele. Né? E ele viria, né, com um problema, né? Uma úlcera do intestino grosso, e que faria ele sofrer bastante com aquela úlcera. Né? Teria sangramentos, e os espíritos, então, conversando com ele ali, ele mesmo se apresentando, disse: olha, que se ele saber, né, levar adiante este sofrimento sem revolta, sem nenhum dos problemas, né, ele vai estar com o compromisso dele resolvido. E aí relata, né, que ele, 100 anos antes, ele havia matado alguém, né, um outro indivíduo esfaqueou um outro e o matou. Este espírito que ele matou, né, ato contínuo começa a perturbá-lo espiritualmente. Ele era o algoz, ele era o bandido, ainda encarnado, e começou a sofrer, né, a influência do desencarnado. E esse desencarnado atuava tanto sobre ele que causou problemas orgânicos, ao ponto dele desencarnar em razão desta obsessão. Que ele não era vítima da obsessão. Vejam como é difícil entendermos, né? Que já é um outro campo, né? Não quero me alongar muito, senão vai sair da reencarnação por obsessão, né? Mas para ver, né, de que é difícil saber quem é vítima e quem é algoz. E aí ele desencarnou. Então aquela outra que ele fez a morte imediata do outro, né, através do seu ato, né, impensado, o outro fez sofrer, né, as doses homeopáticas até ser desencarnado. Ele foi para o mundo espiritual, ciente, continuou evoluindo, aprendeu, se arrependeu, né? Todo aquele processo que a gente, né, por reparação, e agora ele teria que reencarnar. E aí, em razão, né, dele ter se dado conta da situação dele, em razão dele ter se engajado no mundo espiritual, né, em trabalhos edificantes, em trabalhos nobres, ele teve a oportunidade de reencarnar, não sofrer a consequência novamente, né, da adaga de alguém, né? Ele teria, né, em razão do mérito, esta úlcera. Em razão do mérito desta úlcera. Vamos lembrar, meus irmãos, que esta obra do André Luiz foi escrita em meados do século passado, 80 anos. Então a gente não precisa, né, destacar que naquela época os meios de diagnóstico e de tratamento eram bastante escassos. Talvez uma doença desse nível nos dias de hoje seja de fácil ou de relativa facilidade de tratamento. Naquela época não. Naquela época não. Então, vejam este caso, em que o mérito era a doença. O mérito deste espírito reencarnar com esta doença severa, que ele inclusive desencarnaria mais tarde, depois de um longo sofrimento, convivendo com aquela doença, era o mérito. Então, para ter aquela doença, havia de ter mérito. E alguém pode se questionar de Jesus: mas o cara tem uma doença e é uma bênção? É uma bênção sofrer? É uma bênção? Não é castigo de Deus, é a oportunidade. E a oportunidade, né, era essa. Porque talvez, se ele fosse lá numa outra briga, né, num outro fato, ter sido, né, sofrer as consequências de uma arma, de um adversário, né, ele não viesse compreender. Talvez ele viesse ser um obsessor do dia seguinte. Então a gente não tem essa noção. Então o que quero deixar de grande mensagem para o dia de hoje é que tenhamos a fé, tenhamos a convicção que Deus é bom, que Deus é poderoso e que Deus não quer, né, a nossa desgraça, não quer o sofrimento de suas criaturas. O sofrimento é uma escolha nossa, é uma opção nossa e muitas vezes, inclusive, uma opção de que ela nesse instante está sendo útil. E nós só conseguimos ter esta compreensão através das diversas oportunidades evolutivas, das diversas oportunidades de aqui nos apresentarmos, né, nas nossas reencarnações.
Só assim conseguimos entender a justiça de Deus. Não tenhamos dúvida, né, de que nós, né, somos os reflexos, as consequências de nossas ações. Hoje, né, estamos sob as injunções de nosso passado e o nosso futuro, né, vai estar intimamente ligado com o nosso presente. É uma sequência. Inclusive, né, a gente já mencionou isso em outras oportunidades, que a nossa linguagem é muito acanhada, muito limitada, então nós falamos, né, na vida passada, na vida futura, nas diversas vidas. Na verdade, a vida é uma só. Né? O que perece é o corpo físico. O espírito, ele é imortal. Ele é imortal. Ele é herdeiro de si mesmo. Então, o que nós vamos deixar de herança, né, é aquilo que a gente mesmo faz. Né? Então, lá no futuro, né, em outra reencarnação, qual é a bagagem que nós vamos ter? Aquela que estamos construindo hoje. Uma sequência interminável. Então, que a gente possa ter essa compreensão, que a gente possa ter serenidade, inclusive nas nossas adversidades, e naqueles instantes que às vezes estamos, né, com a fé titubeante, né, estamos fraquejando, né, estamos um pouco descrentes, que a gente eleve os nossos pensamentos, que a gente busque sintonia com o mundo espiritual, que mensageiros do bem, benfeitores amigos estão aí querendo nos indicar o melhor caminho. Né? Que a gente tem que fornecer, né, é a reciprocidade, é a sintonia para que inspirações nos ajudem nesta caminhada. Em nenhum momento Jesus disse que nós teríamos, né, felicidades plenas na Terra. Pelo contrário, teríamos aflições. Que a felicidade, as suas bem-aventuranças, era fruto de um trabalho, né, contínuo e cumulativo. Cumulativo, de momento após momento. Então, as felicidades, as bem-aventuranças, é para espíritos, né, ainda mais avançados. Quem sabe, tomara, né, nós no amanhã. Por isso que estamos aqui, ainda imperfeitos, mas caminhando para a perfeição. Jesus deu a recomendação, que devíamos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Né? Então, que a gente tenha esta firmeza de convicção e, acima de tudo, as energias, né, para os bons empreendimentos. É o que tínhamos para a noite de hoje. Agradeço, como sempre, a acolhida da casa, a recepção dos amigos, que a paz do Mestre, né, nos inspire a esta serenidade, a entendermos a justiça de Deus e também nos revestir das energias necessárias a honrarmos a nossa estada corporal e, quando chegarmos o momento de nos apresentarmos à pátria espiritual, possamos dizer que tivemos pleno êxito na nossa jornada aqui presente. Gratos como sempre e muita paz.